Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Manhã no Ar, que está começando junto com a semana. Hoje é segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Eu convido você aí de casa a conhecer os destaques do programa de hoje. Assaltantes roubam um carro no centro da cidade e levam uma criança de 3 anos que estava no banco de trás. Eu não desejo isso para ninguém, porque é a pior sensação do mundo, né? Na Zona Leste, um foragido do Compage rouba carro, tenta fugir da polícia e capota com o bebê dentro. A criança é filho do assaltante. No acidente, a criança foi arremessada, mas depois que recebeu atendimento médico, passa bem. E ainda, a mãe deixa 3 filhos trancados e sozinhos dentro de casa que pegou fogo no Cidade de Deus. Criança tudo gritando aí, todo mundo pensou que as crianças estavam pegando tudo sendo queimadas já, que eles gritavam muito aí dentro. E mais, a doutora rompe nessa madrugada e trânsito fica interditado no Coroado. Daqui a pouco a gente traz os detalhes ao vivo. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. Nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só mandar um WhatsApp. O nosso telefone é o 992258767. Anota aí, 992258767. Você pode ainda entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. Olha só que situação absurda que aconteceu nesse fim de semana. Um casal levou o filho para passear. O detalhe é que o motorista do carro era um assaltante. Ele tinha roubado esse veículo há 3 dias, resolveu passear com a família. Quando percebeu a presença da polícia, começou a dirigir em alta velocidade e acabou capotando. O veículo ficou totalmente destruído e a criança, um bebezinho de apenas 8 meses, estava no banco de trás. A polícia recapturou esse assaltante. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre esse caso. E um outro caso que impressionou também, que aconteceu nesse fim de semana, foi um assalto no centro da cidade. 3 assaltantes abordaram uma família que estava em um carro lá no centro e roubaram um veículo. O detalhe é que tinha uma criança, uma menininha de apenas 3 anos no banco de trás. Ela dormia na cadeirinha, acabou sendo levada. Foram 3 horas de desespero que a gente detalha daqui a pouquinho. Assim como um desespero muito grande que aconteceu na zona leste da cidade. Uma mãe resolveu ir para a festa e deixou os 3 filhos, crianças que tinham idade ali entre 2 e 4 anos, sozinhas em casa. Na verdade, ela deixou com um irmão de 16 anos. Esse rapaz teve que trabalhar no domingo e as crianças ficaram sozinhas. O que aconteceu? A casa pegou fogo. Daqui a pouco a gente traz os detalhes dessa situação que aconteceu lá no bairro Cidade de Deus. E ficou mais difícil encher o tanque do carro aqui na capital. É que desde a última sexta-feira, o combustível aumentou cerca de 50 centavos na maioria dos postos de Manaus. E agora o litro está sendo vendido a R$ 3,99. Fila para abastecer. Neste posto de combustível na Avenida Grande Circular, o litro da gasolina ainda estava R$ 3,39. José aproveitou logo para encher o tanque. O único que está 3,39 é esse daqui. Rodei para encontrar mais barato aqui, que vivo disso aqui, né? Do frete, né? Então tem que correr atrás do preço melhor, né? Neste outro estabelecimento na Zona Leste, o preço da gasolina também estava mais em conta. Mas nem todos os motoristas tiveram a mesma sorte. Na maioria dos postos, o combustível passou de R$ 3,49 para R$ 3,99. Um aumento da noite para o dia e que pegou muita gente de surpresa. É um absurdo, né? Porque a gente já paga tanto imposto, né? E combustível sobe de um dia para o outro. Tomou um susto? Todo mundo fica assustado, né? Tem que usar etanol agora, aumentou bastante e agora usa etanol. A gente está acostumado a ter um lucro, né? Pelo menos tentar, né? Mas com esse preço não dá, a gente está tendo que tirar do nosso bolso para poder ter que trabalhar, então fica difícil, né? Assim, desse jeito. O presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis no Amazonas não quis gravar entrevista, mas por telefone apenas informou que os postos em Manaus são livres para praticarem os preços que quiserem e apenas adaptam os valores aos custos que têm. No Procon do Amazonas, as reclamações são comuns. Motoristas consideram o reajuste abusivo. A gente sempre recebe, não é, reclamações com relação ao preço do combustível. E
justamente é interessante informar a nossa população que a questão da abusividade junto, tendo em vista a lei do Plano Real, quem define a abusividade ou é uma decisão judicial ou o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que está vinculado ao Ministério da Justiça. No ano passado, o PROCON lançou este aplicativo em parceria com a Prodan, empresa de processamento de dados do Amazonas. É só baixar no celular. Pelo dispositivo, o consumidor faz a pesquisa e tem acesso aos postos de combustíveis com valor mais em conta. Então, o aplicativo vem justamente isso para que a gente possa fomentar a concorrência para que o preço caia e o consumidor possa aí comprar o combustível mais barato de onde ele estiver. 50 centavos no litro é um peso que, somando aí a semana inteira, vai pesar bastante no orçamento familiar. Ainda hoje é possível encontrar alguns postos de combustíveis que estão com o preço anterior. Por exemplo, ali no bairro Japim existem postos vendendo de R$ 3,49, R$ 3,39. Alguns adotam um preço mais em conta para quem compra à vista e cobram 10 centavos a mais para quem compra no cartão de crédito. Enfim, quem puder ainda passar por essas áreas onde o preço está mais em conta, compra. Agora, na maior parte da cidade, realmente já está em R$ 3,99. Além do aplicativo divulgado aí pelo PROCON, existe também uma lista que é disponibilizada toda semana, que depois que essa pesquisa é feita em mais de 200 postos na cidade, essa lista fica no site do PROCON, onde você pode ter mais informações e tentar pagar um pouco menos. O problema mesmo é que a gente não sabe por que a gente está pagando, né? A gente não entende por que aumentou 50 centavos no litro, já que os donos dos postos, o sindicato dos postos, diz que eles têm a liberdade para praticar o preço que quiserem, porque tem a lei da competitividade. Então, dessa forma, dependendo do custo que eles têm, operacional, seja o custo também de funcionários, eles vão aumentando o preço e a gente, claro, fica refém, vai ter que pagar. E agora os alunos do ensino fundamental vão aprender brincando noções sobre direito do consumidor. A iniciativa faz parte do projeto PROCON Mirim, desenvolvido pelo órgão de defesa do consumidor, e vai beneficiar os estudantes de todo o Amazonas. O Domingos, de apenas 11 anos, já conhece bem os seus direitos. Eu comprei uma bola, ela veio furada, aí eu fui lá trocar, eles não queriam trocar. Aí meu pai e a gente foi no PROCON reclamar. Aí eles tiveram que trocar, senão eles iam ter que dar indenização e também uma bola nova. Ele e os amigos tiveram uma aula diferente. Além da matemática e do português, aprenderam também sobre direito do consumidor. O programa é uma parceria do PROCON do Amazonas e o Sindicato das Escolas Particulares de Manaus. Na prática, crianças do ensino fundamental vão ter o primeiro contato com o mundo das finanças. Se a gente quer um Brasil melhor, tem que ser por meio da educação. Então, nada mais do que você formar agentes multiplicadores mirins, porque vai multiplicando dentro de casa, com o papai, com a mamãe, com o tio, com o primo, com o irmão. E isso é que é o bom, isso que é o bom da cidadania, da justiça, não é? Com esta cartilha, as crianças vão aprender brincando a importância de exigir a nota fiscal, como verificar o prazo de validade dos produtos, pesquisa de preços e também o consumo consciente. Gabriela, por exemplo, sabe bem a importância de economizar. Como eu ganho mesada, tem algumas coisas que eu compro com meu dinheiro e eu acho isso super legal. Nós temos certeza que através dessa forma lúdica, leve, eles estarão realmente entendendo, compreendendo de forma muito simples aquilo que realmente eles podem cobrar, aquilo que eles podem saber enquanto leis, de uma forma mais simples possível. A aula inaugural do PROCON Mirim foi realizada nesta escola particular em Manaus, mas já tem um calendário para atender outras instituições de ensino. O projeto, que só existe no Amazonas, também será estendido a alunos da rede pública da capital e do interior do estado, por meio do Centro de Mídias da Secretaria de Educação. Todos nós somos cidadãos, né? Independente de estar na escola particular ou pública, a educação ela serve para isso, para a formação de cidadãos. Independente do cenário econômico, levar educação financeira ajuda a formar cidadãos conscientes, como a Yara. A menina de 11 anos já sabe que responsabilidade de gente grande aprende desde cedo. É importante a gente ter essa noção de quanto a gente precisa economizar e do nosso próprio orçamento. Muito bem, Yara.
E olha, uma adutora se rompeu na madrugada de hoje no Coroado. O rompimento causou alagação e prejuízo ao trânsito. O repórter Danilo Alves está lá no local e é para lá que a gente vai agora. Olá, Danilo, bom dia. A madrugada não foi fácil aí para os moradores e motoristas que precisaram passar no Coroado, não é mesmo? Como está a situação por aí? Já foi normalizada? Bom dia, Adriane, bom dia a todos. Bom, então, no começo dessa semana, as pessoas que moram aqui nessa parte da cidade, principalmente na zona leste aqui de Manaus, já acordaram com essa situação, com esse problema. Essa adutora rompeu-se por volta das 2 horas da manhã. E agora a gente vai mostrar para você a situação de como está esse problema, que aqui no sentido centro, bairro centro, aqui da Alameda Cosme Ferreira. A gente mostra para vocês, nosso repórter cinematográfico Antônio Domingos, vai mostrar, olha só ali, ó, a imensidão, é uma cratera mesmo. O que está acontecendo agora? Olha, vocês estão vendo aqui o trabalho da Manaus Ambiental, eles chegaram aqui já por volta das 4h40, a adutora, de acordo com ele, se rompeu por volta das 2 horas, né? Houve bastante água. A gente mostra aqui a imagem para vocês agora que estão assistindo Manhã no Ar, do que estava por volta das 2 horas da manhã, quando a adutora se rompeu. A gente teve um probleminha aí com o Danilo, daqui a pouco a gente volta ao vivo, mas deu para perceber que a situação é bem complicada. Já está ok? Vamos voltar então com o Danilo para continuar as informações. Danilo, a gente acabou de ter um problema na conexão aí no nosso link. Você relatava a situação e mostra o local, né? É um buraco bem grande que se abriu aí no Coroado. Isso mesmo, voltamos agora, estamos restabelecendo o sinal. Vamos mostrar aqui o trabalho da Manaus Ambiental. É o seguinte, eles estão drenando, como eu disse, toda essa água para poder fazer o trabalho de escavação. Eu disse anteriormente que essa adutora ela se rompeu por volta das 2 horas da manhã. Nós vimos as fotos agora de como estava a Alameda Cosme Ferreira por volta desse horário, um lago realmente, muita água. E aí o que foi que aconteceu? Logo em seguida, por volta das 4 horas, a equipe chegou para poder fazer esse trabalho. Eles estão drenando essa água para poder fazer a escavação e em seguida justamente fazer todo o conserto dessa adutora. Não se sabe o motivo porque esse cano, essa tubulação, ela se rompeu, mas a consequência foi bem maior para a população. A gente sabe muito bem disso. Não existe ainda um prazo certo para que tudo isso termine. Mas as pessoas que trabalham aqui, lógico, não são as pessoas responsáveis pela comunicação, já que não podem dar entrevista para a gente, mas eles disseram aqui que pode terminar lá para meio-dia, 1h da tarde, ou seja, vai demorar ainda para esse serviço ser concluído. E a gente mostra o outro lado. Sabe por que o outro lado? Porque é justamente ali do outro lado que é o problema. O trânsito da cidade, 15 minutos na capital, a gente mostra o sentido aqui da Alameda. Muito carro, essa via, essa área, também a gente mostra no caso do bairro, também. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Danilo Alves. A gente está tendo, infelizmente, problema aí na conexão. Daqui a pouco ele mostra os impactos desse rompimento da adutora para o trânsito aí na zona leste da cidade. A gente já sabe que o impacto é grande. Deu para perceber que o trânsito está interditado ali e deve continuar interditado durante toda a manhã. Ainda são 6h15. Ao longo do programa a gente mostra em mais um momento, mas a tendência é que o trânsito só piore nessa área. E agora vamos para os casos de comunidade. Os moradores do conjunto Viver Melhor estão passando por um problema sério. Inaugurado há cerca de 4 anos, o residencial está com os bueiros entupidos. E nessa época de muitas chuvas, os moradores sofrem com o mau cheiro e com o risco de contrair doenças por causa do esgoto. Esse é um dos bueiros da rua Arauetê, no conjunto Viver Melhor 2. Como a gente consegue ver, a água não consegue escoar. A gente já fez várias solicitações para a Manaus Ambiental e eles falam que vem fazer a manutenção e nunca cumprem com a palavra deles. Apesar de pagarem em dia as contas de água, os moradores reclamam que não tem esgoto no conjunto. Paga 100% de esgoto aqui todo mês. Se nós pagamos R$50 de água, nós temos que pagar 50 de esgoto. Isso aí vai R$100. Se for R$100 de água, é R$200 durante o mês, porque tem que pagar os R$100 do esgoto. E não tem. Uma situação bem complicada, principalmente nessa época de chuvas, quando a água suja acaba invadindo as casas. E o risco de contrair doenças por conta disso é grande. Não tinha carapana no Viver Melhor.
Começou a dar carapanã, nem mosca tinha, passou a ter mosca, passou a ter rato, dar cobras, barata, tem muita barata, entendeu? Descendo um pouco essa rua, chegando na principal, a Rua Ágata Azul também tem problemas com bueiros entupidos. A Áurea trabalha em frente a um deles. Até uma pedra já colocaram em cima para tentar segurar a tampa. Todos sofrem com o mau cheiro. Sou eu como moradores aqui, né? E tem a parada de ônibus aqui também, bota todo mundo para correr. Os moradores pedem providências. Se não tomarem maior providência, vai estourar esses bueiros aí para todo lado e vai ser a maior confusão. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que uma equipe vai ao local ainda esta semana para avaliar a situação e verificar se a demanda é de responsabilidade da pasta ou se é da Manaus Ambiental. E enquanto alguns bairros da cidade está faltando água, em outros acontece o desperdício. É o caso de um cano que está vazando há 2 meses em uma rua no bairro da Cachoeirinha. De acordo com os moradores, a Manaus Ambiental sabe do problema, inclusive já esteve no local, começou o serviço, mas abandonou. Enquanto isso, a cada dia que passa, o local fica alagado. Estamos no bairro Cachoeirinha, aqui na rua Codajás. A situação é a mesma do que acontece em outros bairros da zona da cidade, Zona Leste, Zona Norte, e aqui na Zona Sul, a situação que a gente encontra é essa. Aqui é um vazamento de água. Tem vazamento aqui de um cano nessa parte e tem vazamento de cano aqui nessa outra parte. E aí é claro que esse é um problema que gera outros problemas, que aqui já está se formando buraco aqui na via, na Codajás. A água continua vazando, moradores ficam sem o abastecimento de água, porque há o desperdício aqui de água a todo momento. E esse problema já vem acontecendo há 2 meses, segundo os comerciantes e os moradores aqui da rua Codajás. E eu imagino que para essas pessoas que trabalham aqui como uma distribuidora de bebidas, isso aqui se torna um prejuízo, na verdade, porque não fica difícil aqui de carregar e descarregar a mercadoria. Fica mesmo. Quando o caminhão chega para poder descarregar, para nós podermos ter o abastecimento de água, esse problema aqui, esse vazamento está incomodando bastante. Então nós pedimos às autoridades, ao poder público, a própria Águas do Amazonas, né, que venha consertar, porque eles abriram na terça-feira, né, e até agora não nos deram uma posição. Nós recebemos, né, muitas pessoas aqui durante o dia e as pessoas não têm como manobrar os veículos aqui. Pedimos que as autoridades tomem a devida providência. Fim de semana fica complicado porque é o maior movimento da distribuidora, eu acredito, e aqui para o cliente estacionar já fica complicado. Até para ele entrar aqui para poder fazer a compra, ele fica difícil, né? Sim, às vezes eles nem entram, justamente por causa disso, já passa direto. E aí nos prejudica. Já tá faltando água para vocês também aqui, já fica difícil? Falta água e fora quando chove, aí passa os veículos, isso aqui ó, fica todo lama e nos prejudica bastante. E segundo os moradores, já entraram em contato por várias vezes com a concessionária Manaus Ambiental e eles fizeram isso aqui, ó. Fizeram essa espécie de isolamento aqui nesse buraco, colocaram barro dentro dessa sacola aí, mas foram embora. Não voltaram mais. Inclusive, a gente pode perceber aqui que a água continua vazando. Mostra aqui, Tarcísio. Aqui, a água continua vazando. Bem ali no meio, ó. Tem vazamento aqui, tem vazamento ali, nesse outro buraco. Mas eu acho que fica constantemente suja aqui, né? Sim, a mais prejudicada é a minha casa, né? Esse buraco já está há 2 meses, a gente já ligou para lá, eles vieram segunda-feira, fizeram aquilo ali e foram embora. Aí eu liguei para lá e disseram que tem que esperar o período de chuva. Assim, a gente vai esperar até quando? Se fosse para ver essa porcaria, não era para ter vindo, né? Então a gente quer uma solução, porque de noite a situação piora, que todo mundo para de usar água, aí fica um rio mesmo. As rotas daqui a pouco começam a transitar, o trânsito aí fica complicado. A gente percebeu que está formando buraco também na via, esse buraco não tinha. Passou a aparecer depois que fizeram esse... Sim, passou depois que começou esse transtorno aí. Manaus está entregue às baratas. Fizeram pouco caso da nossa cara. Isso aqui que vai pagar somos nós, nossos impostos. Quantos milhões de água não tá, litros de água não está saindo aí? Então, o que vai pagar somos nós. Uma providência tem que ser tomada, né, o quanto antes, porque é um problema que já está afetando a infraestrutura da rua, prejudica os moradores. Além disso, é um desperdício de água que acaba sendo pago por todos nós. A gente ainda está aguardando uma resposta da Manaus Ambiental quanto a esse problema.
Falando em Manaus Ambiental, ela está lá no Coroado, um grupo de pessoas representando a empresa está tentando conter o vazamento de água que começou durante essa madrugada, depois que uma adutora rompeu. E a gente vai voltar para o local agora para conversar ao vivo com Danilo Alves. Olá, Danilo, ainda há pouco você começava a mostrar para a gente o impacto desse rompimento ao trânsito da cidade nessa área. Qual é a situação por aí? Pois é, Adriane, o que aconteceu é o seguinte, já como houve todo esse problema com o rompimento dessa adutora, a consequência principal é a questão do trânsito, já como uma das maiores vias de acesso à zona centro-sul da cidade, à zona sul da cidade, que é aqui a Alameda Cosme Ferreira, o trânsito nesse momento, 6 horas e 20 minutos, está bastante carregado. A gente mostra para você, essa aqui é a área que fica próxima à Feira do Coroado. Aqui existem 2 tipos de situação. O que é a situação? É não só a questão de vir aqui para o centro da cidade, como o de voltar, porque existem os contornos, os retornos, e muitas pessoas estão fazendo esses retornos para poder tentar fugir do trânsito. E muitas também, o que está acontecendo? Está tentando desvincular aqui agora para poder furar esse trânsito. Mas aqui, o sentido centro da cidade está bastante carregado. Nesse momento, a Polícia Militar está tentando intervir no trânsito, já que os agentes do Manaus Trans, desde o momento em que a nossa equipe chegou aqui no local, não se encontra presente. Agora que chegou uma viatura, nesse momento que a gente chegou, uma viatura do Manaus Trans chega para poder tentar ajustar esse trânsito que se encontra agora. Esses cones que vocês estão vendo ali do lado esquerdo da câmera de vocês, quem botou foi a própria Manaus Ambiental para realizar o trabalho. E agora a Polícia Militar está realizando o outro trabalho, que é o trabalho de desvincular, né, de fazer todo dessa intervenção no trânsito para poder fluir mais. Agora, olha só essa imagem, vamos ver se a gente consegue mostrar, Antônio Domingos. Aqui, lá no finzinho, o tanto de carro que está passando por ali, sentido centro da cidade. Olha só, quando a gente está vendo ali muitos carros, além dos carros, os micro-ônibus das rotas, além das rotas, né, os ônibus convencionais das linhas, né, que vão para o centro da cidade, que vão para os outros locais. E nesse exato momento, a Polícia Militar, ela intervém aqui na Avenida Cosme Ferreira, ou seja, sentido centro, bairro centro, logo em seguida, logo depois da Feira do Coroado, não está mais acessível. Agora você vai precisar sair da sua casa e desviar pela Avenida Beira-Mar, aqui no bairro Coroado. A Polícia Militar realizou agora, nesse momento mesmo, a intervenção dessa via para o trabalho da Manaus Ambiental. Agora é um problema porque, né? O que acontece? Já que a Manaus Ambiental está realizando esse trabalho, precisava de um apoio do Manaus Trans, de todos os órgãos competentes aqui, já que era bem no comecinho da manhã, não houve, aí já viu, né? As pessoas fizeram mão dupla, via dupla, tiveram que sair daqui para tentar chegar até a bola do Coroado, precisaram fazer o quê? Essa fila dupla. Aí olha só, ali atrás, os outros carros que ficaram estão presos. Oi, Danilo, você me ouve? Pode falar, Adriane. Eu estou percebendo ali, nesse exato momento, tinha gente vindo, que estava fazendo o desvio na contramão, né? Chegava ali depois da Feira do Coroado, passava na contramão, uma fila era usada para isso. Agora isso não está mais acontecendo, mas quem vai para o bairro consegue passar ainda? Consegue sim. O que está acontecendo? Ó, toda essa fila de carro que você está vendo sentido bairro aqui, ó, que passa essas motos que estão por aqui, ó, elas conseguem sim passar. O que está acontecendo? Pelo que a gente está vendo agora, a PM ela está fazendo todo o ajuste para poder fazer como se fosse um sinal. Os ônibus e carros, todos os veículos que passam sentido centro vão ter que passar pela Avenida Beira-Mar, aí como se fosse um sinal, parou, olha só, como você está vendo agora, parou aqui, e aí o que acontece? As pessoas que vêm sentido bairro vão conseguir passar agora. Agora, veja como é que é toda essa situação por causa de um problema tão grande que é esse rompimento de adutora, né? A gente verifica agora rapidinho o trabalho da Manaus Ambiental, como é que está nesse momento. Eles já estão conseguindo drenar a água aqui, mais carros já chegaram para trabalhar, para justamente agilizar todo esse processo, para que logo se termine e o trânsito seja liberado, mas por enquanto ainda não há, como eu disse antes, uma previsão, um prazo para que isso termine, já que toda a expectativa é que de meio-dia a 1 hora da tarde todo esse serviço acabe e o trânsito seja liberado. E por enquanto está acontecendo isso, hein? As pessoas
que os carros que estão passando por aqui no sentido bairro, o trânsito está bastante intenso e quem volta, principalmente no caso sentido centro da cidade, está pior ainda. Daqui a pouco, quando a gente entrar de novo, eu vou tentar conversar com os motoristas. A gente sabe que é bem complicado um momento desse, mas a gente tenta saber, né? Porque muitas vezes nem sabem o que está acontecendo, para a gente saber o que eles acham, o que eles acreditam, porque não é a primeira vez, Adriane, que acontece rompimento de adutoras. No mês passado, em janeiro, houve outro rompimento nesse mesmo local, onde teve à noite, onde teve uma outra situação, assim, não foi tão calamitante quanto foi agora, mas houve rompimento sim, e agora, mais uma vez, né, as pessoas ficam revoltadas, ficam realmente confusas e bastante irritadas por conta dessa situação, ainda mais já que é o horário do rush, né, o horário de 6 horas da manhã, 7 horas, é o de mais movimentação de veículos. Adriane? Muita água e muita lama aí. Esse ponto que a gente está vendo nesse exato momento é o acesso à beira-rio e à beira-mar. Que são aquelas ruas ali no Coroado, onde você segue ali para quem vem, quem está saindo da zona leste da cidade, na Alameda Cosme Ferreira. Você vai vir, quando chegar ali próximo à Feira do Coroado, entra para fazer o retorno e entra nessa avenida. Quem tem a intenção de chegar até a Bola do Coroado vai ter que seguir aí direto por onde esses veículos estão passando, vai seguir esse percurso e lá na frente vai entrar à direita e vai sair na Rodrigo Otávio. A Rodrigo Otávio voltando já no sentido da Bola do Coroado para conseguir chegar ao Complexo Viário Gilberto Mestrinho. É a única alternativa para quem está nesse momento já nesse trecho da Alameda Cosme Ferreira. Quem puder evitar essa área e ir para o centro da cidade pelo distrito industrial seria a melhor opção para evitar esse congestionamento que está muito grande. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes por conta dessa adutora. Você que ainda não saiu de casa, se puder evitar essa área, essa é a recomendação que a gente passa, porque não há previsão nenhuma, o transtorno é muito grande, o buraco que se formou com o rompimento da adutora é enorme. Os trabalhos começaram agora, mas não tem uma previsão para que seja concluído. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes dessa situação aí na zona leste da cidade. E agora a gente volta a falar de problemas da comunidade. Dessa vez a denúncia vem do conjunto Boas Novas. E essa denúncia aí é também sobre buracos, que esse conjunto fica lá no Cidade Nova. Lá é difícil encontrar uma rua que não tenha buracos. Veja só. Essa aqui é a Rua 11 do conjunto Boas Novas. Fica bem ao lado da Avenida das Torres. E olha a situação. Tudo começou a piorar quando os ônibus começaram a utilizar essa via como rota principal, já que a rua que antes eles trafegavam está interditada. Desde o final do ano passado que começou a rota dos ônibus aqui, que não era aqui a rota dos ônibus, era na avenida de cima, mas interditou pelaquela obra que está tendo ali e até agora não resolveu. E o jeito foi tentar evitar que esses buracos aumentassem. Até cadeiras estão sendo usadas para sinalizar a cratera que se formou. Uma barreira para ver se melhora, né? O ônibus não passar tanto quanto passa para prejudicar a gente, porque quando chove fica o lamaçal aí, as crianças têm que levar para a escola, as crianças chegam na escola todas cheias de barro, porque a rua é todo tempo assim, com essa lama. Essa buraqueira se repete por quase todas as ruas do conjunto. 90% das ruas estão com esse problema, infelizmente, né? Quem ganha com isso são as oficinas. Porque danifica os carros da gente. Aí fica difícil da gente trafegar nas ruas, né? Os moradores pedem providências. Queria pedir uma ajuda aí da secretaria responsável por isso, por essa rua, pelo asfalto aqui, né? Que viesse até aqui o conjunto Boas Novas para dar essa ajuda pra gente aqui, tentar resolver o nosso problema aqui, porque tá demais. Tá mesmo, mas a gente já tem uma resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que informou através de nota que a partir da quarta-feira dessa semana, a pasta está realizando uma ação de infraestrutura para o conjunto Boas Novas e as vias solicitadas serão atendidas. E o Poder Público cobra todos os anos o IPTU. Com certeza você já deve ter recebido o carnê de 2017, né? Mas em muitos bairros a infraestrutura está só na promessa. Um exemplo são os moradores lá da Rua Arouxa, que é mais conhecida como Divinópolis, que fica lá no Parque Riachuelo. Não tem nenhum tipo de serviço básico e parece que os moradores de lá vivem em um ramal. O Márcio Paes Barreto foi até lá e mostra agora a situação pra gente. Rua Divinópolis, Parque Riachuelo. Muitos buracos, pedras, o acesso aqui é muito complicado. Olha a dificuldade que os motociclistas estão tendo nesse momento para passar ali num trecho da rua. E isso é constante. Aqui é uma área de difícil acesso, né? Como vocês estão vendo, ficou de ser asfaltado desde 2015. O asfalto, como vocês estão vendo, chegou até ali só. Aí daqui para cá ficou essa situação. Aqui, se uma pessoa passar mal e para dentro, a ambulância não entra, não tem socorro.
a gente tem que trazer uma pessoa carregada, e se for um idoso de cadeira de roda, não tem condição. Você já chegou a cair ou presenciar algum acidente aqui por conta dessa lama e a situação? Com certeza sim. Principalmente o entregador, ele entrega gás, entrega água, várias vezes ele já caiu aí nesse buraco, entendeu? Isso é perigoso. Se um motociclista tem essa dificuldade, dividindo espaço, junto com os pedestres, junto com as pessoas, imagina um carro passar por aqui. É muito difícil o acesso aqui de vocês, né? É muito difícil. Como vocês podem ver, é muito difícil. Não tem condições. A iluminação é péssima, o poste é até ali, ó, de lá para lá não tem poste. Então a nossa situação aqui é muito difícil. Nós queremos que pelo menos a energia, né, o asfalto passe para que a gente tenha uma melhoria melhor. E segurança também, que a gente não tem aqui. A ronda no bairro não passa aqui de jeito nenhum. E olha, a situação aqui é muito grave, porque o único espaço que tem para passar é pouco mais de 1 metro, aqui da ponta do barranco até onde não tem buraco. E os moradores ficam nessa situação praticamente ilhados. Quando chove a situação fica muito complicada, pior ainda mais, né? Fica, porque a gente não pode transitar, né? Aí tem que trazer as crianças para cá, né? Para baixo, porque antigamente o ônibus ia até lá e fazia o retorno e vinha, né? E agora as mães têm que trazer aqui para baixo, né? As crianças aí. Aí essa é a situação, aí chega todo sujo aí, por quê? Porque só é lama, né? Eu tenho 4 filhos que estudam, então o ônibus escolar ele não entra, o motorista tem medo de ficar atolado numa poça que fica mais lá na frente, a 200 metros, né? Então, dia de chuva, assim como tá tempo chuvoso, lá vem elas, aliás, ali, ó, elas têm que enfrentar a lama, né? Enfrentar a chuva. Estão vindo a pé porque o carro, o transporte escolar não entra mais. O escolar não entra mais e o motorista falou que ele não ia mais entrar porque ele tem medo de ficar atolado, né? Então, as minhas filhas elas têm que fazer esse percurso aqui, né? De vir, e como é dia de chuva, elas enfrentam chuva, enfrentam a lama, e no caso, se tivesse asfaltado, a escola entrava, pegava elas na porta de casa, né? Então nós estamos querendo esse asfalto para cá, porque faz 20 anos que a gente mora aqui, né? Isso é promessa. Em 2015, eles jogaram o breu, né? Todo mundo animado, né? Que ia asfaltar, eles só asfaltaram até ali, só para enganar, né? Deixaram os maquinários aqui no terreno da vizinha aqui, como foi meia-noite, eles vieram pegar os maquinários, saíram tudo fora. Não sei o que aconteceu, só sei que não asfaltaram mais e a gente ficou sem asfalto novamente. Porque você está vendo aqui os postes de iluminação? Mas isso é só fictício, porque na verdade não tem iluminação pública. O senhor estava me dizendo que o senhor comprou e junto com a comunidade compraram para trocar aqui a luz do poste, porque senão não tem iluminação pública. Não tem, muito perigoso, meu irmão. Eu comprei, pedi para o rapaz comprar, de compra, meu irmão, coloca esses 4 postes, que não tem lâmpada. Como é que o pessoal, coitado, vem dali de fora, com carga, com muitas bolsas, e chega ali, lá vem o perigo. À noite ninguém sai, então? Não, Deus me defenda, ninguém sai. Ninguém sai porque é arriscado, muito arriscado você vir dali de baixo para sua casa e de repente aconteceu um ataque dos bandidos. Agora, o que mais chama a atenção e revolta é porque vocês estão vendo aí todas essas famílias aqui da rua Divinópolis. Né? Divinópolis porque é o nome antigo da rua e aí a prefeitura, claro, passou aqui, mudou o nome da rua, né? Já está mandando cobrança de IPTU, está aqui o cadastro da senhora, cobrando IPTU. É verdade, cobrar ele sabe cobrar, mas trazer o serviço, isso daqui são as parcelas que eu pagava, no caso, deixei de pagar porque liguei para lá várias vezes e eles disseram que sempre vinham ajeitar e nada. Olha, essa é a realidade realmente, como a moradora falou, aqui dos moradores da rua Divinópolis, né? Antiga rua Divinópolis, agora Arouca. Essa aqui é a situação real dos moradores aqui do Parque Riachuelo. É uma situação absurda, né? Chega a ser revoltante você morar na rua Divinópolis, receber um carnê para pagar IPTU com a rua nessas condições. Não dá para admitir algo desse tipo. O que é o IPTU? É o imposto que você paga para ter infraestrutura. E você, de repente, mora numa rua como essa, não parece um ramal, não. É um ramal. A gente percebe a distância do pedaço de rua para os postes que estão ali na rua, né? Você tem que transitar por ali, é pavoroso. Imagina esse lugar à noite. Totalmente inseguro, não tem iluminação, não tem estrutura nenhuma para que essas pessoas vivam com dignidade. E ainda assim, chega lá o carnê de IPTU.
A Seminf disse que no local precisa se fazer uma terraplanagem e outros serviços que só podem ser executados em dias de sol, pois a chuva comprometeria o trabalho. E a Secretaria já tem o conhecimento dessa situação para executar a obra, só não disse quando isso vai acontecer. E como a gente tem uma previsão de chuvas intensas até abril, a gente já pode adiantar aí para os moradores que infelizmente esse serviço não vai ser feito tão cedo. E durante esta semana, o Tribunal de Contas do Estado vai fazer uma inspeção na Secretaria de Infraestrutura de Manaus. O órgão encontrou várias irregularidades desde 2015 e, como não teve resposta às notificações oficiais, agora vai checar essas situações em loco. A conselheira Yara Lins é quem está responsável pelo controle externo da administração municipal. Segundo ela, 13 irregularidades foram identificadas em ações da Seminf durante os exercícios de 2015 e 2016. Entre as mais graves estão a subcontratação entre empresas concorrentes em certames e a falta de controle de materiais de obras, o que, segundo a conselheira, favorece desvios e danos ao erário público. Nós constatamos no almoxarifado que não há um controle efetivo, tanto na entrada como na saída dos materiais, como cimento, asfalto, areia, e também quanto à destinação, que também não está sendo efetivada com transparência, a destinação do material que está sendo, que entra na prefeitura. Também foram constatados atrasos de até 107 dias na entrega de balancetes, ilegalidades no abastecimento de veículos de uso restrito da Secretaria e restos a pagar no valor de 56 milhões de reais, sendo que o saldo financeiro para a quitação era de apenas 30 milhões, entre outras irregularidades. A Prefeitura foi notificada no fim do ano passado, teve prazo de 15 dias para apresentar explicações, pediu prorrogação do prazo por mais 15 dias e, como até agora não apresentou essa resposta, segundo o TCE, o órgão vai fazer uma inspeção na sede da Secretaria. A inspeção foi autorizada pelo Tribunal Pleno e vai haver uma portaria designando os técnicos e depois da efetivação dessa inspeção, nós vamos avaliar e dar o contraditório para que a Prefeitura possa dar esclarecimentos a respeito dessa ocorrência que está acontecendo. Nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura para falar sobre as irregularidades citadas na matéria, mas até agora a gente não teve uma resposta. E nós estamos em fevereiro, em pleno inverno amazônico, e com o aumento das chuvas, sobem também os casos de doenças virais, como gripe e resfriado. Mas olha, adotando algumas medidas, alguns cuidados, dá para a gente passar por essa temporada sem tanto sofrimento. Vamos saber mais na reportagem de Larissa Santiago e Ivone Oliveira. O dia está assim, pelo menos por enquanto, porque nesta época o tempo muda com muita facilidade. A Patrícia tem rinite e sempre sofre nos primeiros meses do ano. Eu tenho dificuldade de respirar, eu tenho gripe. O principal motivo para o aumento dos casos de quadros virais é o chamado choque térmico, causado pela mudança de temperatura. É neste período chuvoso que as gripes e os resfriados aparecem com mais frequência. E quando se tratam de crianças, a preocupação é ainda maior. As crianças menores, principalmente menores de 7 anos, até por conta da ainda imaturidade do sistema imune, acabam, quando entrando em contato com determinados vírus ou bactérias, acabam desenvolvendo doença com mais facilidade. A Samira que o diga, o Lucas tem 4 aninhos e essa é a segunda vez que ele vem ao médico. Essa alteração de clima, de sol, chuva, aí ele fica com esse mesmo problema constantemente, né? Tosse alérgica, né? Ou até mesmo tosse viral, que é o que acontece às vezes, né? A Inês sabe bem como é isso. Dor de cabeça, mal-estar, uma sensação de gripe horrível. Tem que recorrer ao médico, procurar o otorrino. Já faz parte da rotina? Já faz parte da rotina, infelizmente. A gente melhora, né? Muda o clima, volta no otorrino. A boa notícia é que dá para se prevenir. Evitar locais com aglomeração, porque aí você realmente tem uma facilidade muito maior de esse vírus circular naquele ambiente e você está num ambiente fechado, então a possibilidade de você ter contato é maior. Agora vamos falar de solidariedade. O Instituto de Autismo do Amazonas está realizando uma feijoada beneficente para a manutenção das atividades do Instituto. E sobre esse assunto eu converso agora com a Thea Morel.
Olá, Thea, bom dia. Quando é que será realizada essa feijoada? Quanto é que custa? Como é que as pessoas podem fazer para ajudar? Olá, Adriane, bom dia a todos. Olha, essa feijoada acontece no dia 8 de abril, um pouquinho depois do dia 8 de março, não, de abril mesmo, né? 8 de abril, um pouquinho depois do dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data parece que está um pouco longe, por isso que eu me confundi um pouco, mas é porque o Instituto de Autismo do Amazonas está organizando isso tudo com muita antecedência para garantir um bom público. E para falar um pouquinho sobre isso, a Elizabeth Melo, que é diretora de marketing, está aqui. Elizabeth, até me confundi aqui com a data, porque a gente está em fevereiro ainda, mas por que vocês já estão fazendo a divulgação, já começaram a venda da feijoada com tanta antecedência? Bom, a nossa meta é levar um público de 1.000 pessoas para a nossa feijoada, né? E para isso, como nós pais, realmente nós temos que trabalhar um pouquinho mais próximo, pensando o gancho do dia 2, né, que é o dia da conscientização do autismo. Então, claro que nossas vendas vão se intensificar, né, após o carnaval em março, tá? Então, isso já é nos preparando realmente para receber um público de 1.000 pessoas, né? E conto com todos vocês. No dia 2 de abril, no Clube Municipal, nossa grande feijoada, feito pelos pais, pelas mães, com muito carinho, é muito gostosa, as pessoas elogiam muito. Bom, daqui para lá vocês também têm uma série de atividades, né? Em março também vocês preparam alguma coisa aí para esse Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que é 2 de abril? Sim, nós preparamos. Nós temos algumas atividades no Instituto mesmo, que é o Instituto Autismo do Amazonas, conhecido como IAAM, né? Nós fazemos atividades para as crianças. No mês de março, nós realmente intensificamos falar sobre a conscientização do autismo. É onde as pessoas elas buscam mais saber sobre o autismo, né? Porque o preconceito ele acaba quando eu conheço um pouco mais do que é o autismo. Bom, nós temos aqui uma média de 100 crianças, né, 100 famílias que são atendidas. Como é que é essa orientação? Essa orientação é importante principalmente para quem não conhece muito bem, para quem acabou de obter o diagnóstico? Exatamente. Então, quando os pais eles acabam de receber um diagnóstico, eles ficam assim sem chão realmente. É um pouco desesperador, né, sem saber o que fazer. Então, o Instituto ele dá esse amparo, né? Esse direcionamento. Nós não temos profissionais, assim como médicos, que possam dar o diagnóstico, mas nós temos profissionais como psicólogos, pedagogo, onde eles possam dar essa orientação para os pais do que fazer e como fazer. E aí, Adriane, vamos mostrar aqui, se o Pedrinho puder, ó, esse daqui é o cartaz de divulgação deles, essa feijoada, vou repetir agora a data certa, 8 de abril, R$ 25,00 no Clube Municipal, mas quem quiser já pode comprar. E quem não puder comprar agora, nessa época de carnaval, se programa para comprar em março, para participar, para dar essa lição de solidariedade. Elizabeth, vamos dar aqui o telefone agora para quem estiver interessado em contactar para já adquirir aí o seu ingresso para a feijoada. Bom, o número, né, é 9206-8112, repetindo, 99206-8112. Falar com a Elizabeth, que sou eu, diretora de marketing, tá? Pode ligar, 24 horas ligado, tá? Pode incomodar mesmo, saber a informação que eu divulgo sim, dou. Se tiver aqui em algum lugar, nós levamos também, tá bom? Ok, Elizabeth, muito obrigada. Então, Adriane, 8 de abril, feijoada, R$ 25,00, vai acontecer no Clube Municipal e é uma maneira realmente de ajudar as atividades do Instituto, de ajudar as famílias, né, dos autistas aqui de Manaus, do Amazonas. Obrigada, Thea, pelas informações. E se você tiver interesse em ajudar também, além de comprar o ingresso, você pode ajudar com donativos. É só entrar em contato com a Elizabeth. E agora a gente volta a falar da adutora que rompeu no Coroado, na Alameda Cosme Ferreira. Na madrugada de hoje, o Danilo Alves está por lá e traz mais notícias pra gente. Olá, Danilo. Ainda há pouco a gente mostrou o trânsito muito carregado, mas o Manaus Trans estava chegando naquele horário. Isso ajudou de alguma forma ou não teve jeito? Continua engarrafado nessa área. Adriane, como a gente sabe, são muitos veículos que circulam aqui na cidade. E apesar disso, apesar da ajuda do Instituto Municipal de Transportes aqui, né, do Manaus Trans, o que está acontecendo? A gente sabe que, apesar disso, o fluxo ainda é muito grande. Além do fluxo todo, a lama
ainda piora toda a situação. Olha só o que a gente vê aqui, ó, do outro lado, já pessoas que vêm aqui do centro, como é que tá? Muita lama, os motoqueiros, os motociclistas estão precisando aí tentar desviar, vão aí se sujar realmente, porque aqui o cenário aqui realmente é bastante complicado, bastante lama. Olha aquele motorista ali falando, vamos tentar falar com ele, já que ele já está dando esse sinal aqui de negativo, vamos tentar aqui falar com ele. Tá complicada a situação desde lá, como é que tá aí? Tá totalmente complicado desde lá de cima, desde lá do SESI, tá assim, ó. O que você acha sobre essa situação aqui? Não é a primeira vez que acontece o rompimento dessa adutora, né? Pelo amor de Deus, né? Brincadeira, né, fera? É lamentável a gente morar numa cidade, tem tudo para ser uma estrutura muito boa, é isso aí. Vai se atrasar pro trabalho? Tô saindo, tô querendo ir pra casa, tô querendo chegar na minha casa, me dormir, olha. Obrigado, muito bom dia. Eles estão passando aqui agora, liberaram aqui, a gente sabe que está funcionando assim, Adriane, o fluxo de quem vai para o centro e o fluxo de quem volta para o bairro está sendo controlado por esse agente do Manaus Trans aqui, ó, que está fazendo esse trabalho. Nesse momento, aqui a retroescavadeira da Manaus Ambiental já está trabalhando aqui, ó, já está tirando a água, tirando o barro, para justamente começar a fazer o trabalho de escavação, agora que é justamente esse momento crucial de toda essa lama, porque ó, dá só uma olhada. O trabalho é o quê? Escavar para tirar a água. E toda essa água, todo esse lamaçal está vindo pela avenida. Ou seja, as pessoas que passam aqui, tanto de moto, tanto andando, já ficam prejudicadas, já sujas por causa disso, né? A gente sabe que é uma complicação, olha só como eles estão fazendo, ó. Estão colocando os pés para cima para justamente não tentar se sujar. E é muito complicado para não tentar se sujar, né? Enfim, mas aqui o trabalho continua e a gente vai falar um pouquinho também, Adriane, sobre a questão da falta d'água, que é também muito crucial, muito importante, já que houve todo esse rompimento da adutora e falta água não só aqui no bairro do Coroado. A gente recebeu informações agora aqui da equipe da Manaus Ambiental de que a parte leste da cidade, próxima à adutora, já está a confirmação de que realmente o serviço está interrompido por conta dessa situação. Tanto Coroado quanto aqui próximo ao Aleixo, ali, né, São José 1, já está sem fornecimento de água por conta desse rompimento. Ainda não há a previsão de voltar esse serviço, já bem assim como o serviço dessa adutora para voltar a funcionar direitinho, a fluir toda essa Avenida Cosme Ferreira. E por enquanto a situação é essa. Como o motorista falou, é preciso muita paciência dos motoristas para passar por aqui. Já existe um caminho que o Manaus Trans fez para todo esse trânsito fluir, mas apesar disso é complicado mesmo, porque a pessoa que passa, a pessoa que transita por aqui, tanto a pé, tanto de motocicleta quanto de carro, vai precisar de bastante paciência mesmo. O agente do Manaus Trans continua no local até o momento em que esse problema, em que essa situação volte para a normalidade, volte a fluir aqui a Avenida Cosme Ferreira. E cada informação de questões relacionadas à falta d'água e também do trânsito, você pode acompanhar na nossa programação da TV A Crítica. Adriane, eu volto com você, me despeço por aqui. Qualquer informação nova do trânsito ou de qualquer outra situação, a gente volta com você, tudo bem? Bom dia. Tudo certo. Obrigada, Danilo, pelas informações. E para quem começou a acompanhar o programa agora, aí na Alameda Cosme Ferreira, a gente vê a dificuldade dos motoristas. Tem que fazer o desvio ali na Feira do Coroado, entra no sentido da Beira Rio, segue até ali, segue direto até pegar a direita no final da rua, onde vai já dali na Rodrigo Otávio, para conseguir ter acesso ao Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Então, todo mundo que vem da zona leste da cidade, no sentido do Gilberto Mestrinho, vai enfrentar dificuldade. Tem lama, tem lentidão, tem esse desvio que a gente vê agora, mesmo com a presença do Manaus Trans, ainda é muito difícil. Não há previsão para que o serviço seja normalizado. Os funcionários da Manaus Ambiental estão atuando nessa área e quem vem no sentido centro-bairro consegue passar, mas ainda com lentidão, porque a lama também invade a outra parte da via. Esse é um problema de trânsito que a gente vê agora na Zona Leste, mas esse não é o único problema de trânsito nesta manhã. Isso porque tem um problema lá na Torquato Tapajós, aconteceu um acidente. A gente vê agora que o trânsito no sentido centro da cidade muito congestionado, e esse trânsito é reflexo de um acidente que aconteceu ainda há pouco, envolvendo um motociclista que inclusive aguarda por atendimento. Isso aconteceu na Torquato Tapajós, no sentido centro, e
e há reflexo em várias regiões, né? Porque a Torquato Tapajós tem a faixa exclusiva, aquela linha azul, então uma faixa já não pode ser utilizada pela manhã e tem um problema também que atinge outras vias saindo da Zona Norte, como por exemplo a Max Teixeira. Se o trânsito está lento na Torquato, a Max Teixeira para também, quem vem da Noel Núteos, Cidade Nova ali, enfrenta dificuldade para chegar ao centro da cidade por essa área. Uma alternativa seria usar o Parque das Laranjeiras para tentar fugir desse engarrafamento, uma vez que a Max Teixeira está completamente congestionada, causado por esse acidente que aconteceu na Torquato Tapajós. E ainda hoje no programa a gente vai trazer 2 casos envolvendo crianças, 2 casos policiais. Um casal roubou um veículo e na fuga acabou sofrendo um acidente na perseguição policial e a criança de 8 meses, filha do casal, estava no banco de trás. Teve um outro caso também de assalto no centro da cidade. Um carro foi levado e uma menininha de 3 anos estava no banco de trás. A gente traz esses detalhes daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Não saia daí.